Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, continuando aquela série de vídeos, né, daquela grande audiência que aconteceu toda quinta-feira, a última no dia 30/4/2026, na última quinta-feira, né, gente? Nós tivemos lá alguns participantes tratando sobre uma matéria tão importante, tão cara a todos nós, que é a qualidade do ensino, através da meta 15 e também da meta 16, que são metas aí do Plano Nacional de Educação. Elas tratam sobre progressão na carreira, sobre valorização dos trabalhadores, sobre promoção na carreira através de escolaridade, ou seja, gente, formação de professores no estado de Minas Gerais. E lá na audiência que aconteceu, né, discutindo o Plano Nacional de Educação, nós tivemos duas falas extremamente importantes. Nós tivemos a Giovana Passi, ela que é presidente da AME, né, que é a Associação Mineira dos Inspetores Escolares, tratando sobre como que é hoje, como que está hoje a situação de uma carreira tão fundamental, que é a dos inspetores escolares, tão defasada, com tanta dificuldade, com muita burocracia. Isso tudo a Giovana vai estar falando para vocês. Encerra o vídeo, gente, com o Luiz Fernando, ele que é advogado, atua também, professor de história, né? Ele é advogado na rede estadual de ensino, eu digo não para a rede, mas ele atua aí no sindicato, no Sindiúte MG. Ele tem feito um grande trabalho à frente aí do Sindiúte e ele traz, gente, assim, um panorama muito preocupante em relação aos servidores, em relação aos professores, em relação a todos os trabalhadores da educação. Inclui-se aí a SB, a TB, sabe, gente? Especialista da educação, professores, analistas, técnicos, assistentes, enfim, toda a cúpula aí de trabalhadores da educação, viu, gente? Que não participa de uma casta. Aliás, tem alguma casta, é a casta dos sofridos, né? É a casta dos abandonados, aqueles que recebem menos do que o piso salarial profissional. Casta não tem nenhuma. É um grupo realmente bastante sofrido, bastante isolado. E o canal de Educação hoje está trazendo informações importantes para todos vocês. Eu convido para que vocês assistam, gente, aquilo que nós chamamos de o caos em Minas Gerais, em relação, pelo menos, às metas 15 e 16. Essa fala é do Luiz Fernando, gente, lá do sindicato. Essa fala também da Giovana Paz, elas são importantes. Nós precisamos compartilhar esse vídeo para todo mundo, porque tem gente que tá achando que tá, sei lá, tá em Nárnia, tá achando que tá tudo muito bom, que a educação no estado tá um espetáculo. E, gente, não é bem assim. Começar aí pelo pagamento do piso salarial profissional, que Minas Gerais, segundo o Luiz Fernando, está ilegal. Ele começa dizendo, por exemplo, que Minas Gerais, os servidores do estado, os professores, já começam a receber com desconto, porque não foi possível, né, confiar nos trabalhadores. Quer dizer, faz o desconto aí por causa desses eventos que aconteceram, desconta na folha de pagamento, ou seja, os contra-cheques já vieram para menos, gente, porque é assim que esse governo trabalha. Ele não confia nas reposições dos trabalhadores, já faz os cortes dos salários e vem com essa lógica aí de decisão do Supremo Tribunal Federal. Enfim, gente, mas é assim que esse governo atua. E a Giovana Passo segue uma linha, não, vamos dizer, não é bem diferente do Luiz Fernando, não. A ideia é a mesma, dizer que o estado de Minas Gerais não valoriza a carreira dos inspetores escolares. Ela vai dizer mais, ela vai falar sobre as parcerias que o estado tem feito, nós acabamos de ter aí, e é importante dizer que logo, logo o canal da Educação vai transmitir, gente, uma audiência que vai acontecer lá na Assembleia Legislativa e vai tratar, sabe o que, gente? Vocês vão acompanhar o vídeo aqui, sobre uma situação muito séria. Olha a Giovana Paz falando aí, eu vou voltar o vídeo para a gente assistir a fala dela, que foi muito boa. Parabéns, Giovana, parabéns, Luiz Fernando também, que fala em seguida. Então falou ela, depois falou o Luiz Fernando, e a Giovana Passa, ela vai citar ali, gente, uma série de empresas, né, ou de institutos, ou de projetos ou programas do governo que, numa palavra só, a gente podia reduzir, dizer que é a privatização da educação. Qual que é o grande projeto do governo de Romeu Zema, de Matheus Simões, porque não dizer que é atual governador do estado, que era vice-governador de Zema, que é exatamente a privatização do ensino, e a prova está aí, com esses institutos que ela vai apresentar na tela para vocês daqui a pouquinho.
E seguindo a lógica aqui, gente, segundo as falas aqui, eu não poderia deixar de lembrar também de uma audiência que vai acontecer, já estava citando e me esquecendo aqui, nessa próxima semana, aliás, vai ser essa semana, uma audiência que vai tratar sobre aquela privatização, sobre aquela venda, né, daquelas 94 escolas aqui, inclusive tem escolas aqui de Belo Horizonte, bem pertinho da gente, né, que foram leiloadas, né, e a gente vai mostrar essas informações para todos vocês, porque haverá uma audiência tratando sobre esta situação, as implicações desse leilão para essas 94 instituições de ensino. Às vezes eu faço o vídeo, tem a SB que fica assim, eu não fui contemplado nesse vídeo. Você está sempre sendo contemplado no vídeo. Basta lembrar que o leilão dessas instituições aí, de ensino, dessas escolas, a deputada Beatriz Sequeira tem visitado a escola e fala, gente, como é que faz um leilão de uma escola dessa que tem quadra coberta, que tem uma estrutura muito boa? O que ela quer dizer é o seguinte, engraçado, as escolas que precisam mesmo, nada. Quer dizer, nós estamos transferindo escolas que estão em bom estado. Eu não estou entendendo bem essa escolha, esse processo. E, segundo a secretaria, foram critérios técnicos utilizados, enfim. Eu quero saber que critério é esse também a secretaria precisa de pontuar. E por isso essa audiência na próxima semana, aliás, essa semana, né, vai ser muito positiva. Eu vou fazer uma thumb e-mail e vou destacar para vocês. Mas nesse momento eu convido para que vocês assistam esse vídeo. Primeira fala da Giovana Paz e em seguida a fala do nosso querido advogado Luiz Fernando. Um grande abraço para você, lá do Sindiúti MG. Um grande abraço e outra coisa, ele estava representando a CNTE, viu, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Segue o vídeo na tela para você. Eu quero propor aqui uma reflexão que vai além do cumprimento formal da meta 15. A questão central não é apenas se a meta está sendo cumprida, e aqui a gente viu que ela não está sendo cumprida, mas como ela está sendo materializada hoje em Minas Gerais. E a serviço de que projeto de educação? Minha reflexão se estrutura em torno de uma questão, essa que eu apresentei aí. Para responder isso, eu organizei a análise em 3 tensões. O que diz a meta 15? O que está na legislação? E aí eu percorri todos os verbos, os adjetivos, etc., para poder trazer esse resumo aí. Formação específica em nível superior, licenciatura, política estadual de estruturação da formação, formação continuada ao longo da carreira, articulação com universidades, participação dos profissionais. Bom, nem sempre de forma legislada, mas o que está sendo executado. A entrada de fundações privadas, lógica de eficiência e resultados, padronização de conteúdos, foco em resultados, modelos prontos. O impacto disso, a formação como serviço. A autonomia, eu pus professores, mas depois eu corrigi. A autonomia dos profissionais da educação. A realidade da escola perde espaço. Visões externas passam a orientar o trabalho pedagógico. Falta de estímulo. Doenças ocupacionais. Essas 3 dimensões ajudam a entender o que está em jogo hoje. A meta 15 estrutura algo muito importante. Ela trata da formação profissional como política de Estado. Muitas vezes foi dito isso aqui, né? Ao invés de política de governo, política de Estado. Ou seja, não é uma ação pontual. É uma política estruturante da educação pública. Na prática, existem 3 tensões a serem resolvidas, né? E aí eu li para vocês as 3 tensões. O legislado dialoga diretamente com essa ideia de uma formação como direito, construída com o sujeito da escola. A formação é um processo coletivo, profundamente vinculado à prática e orientado por um caráter emancipador. Esse é o legislado, é o que a gente deseja, é o que a gente busca quando faz as conferências, quando estrutura o Plano Estadual de Educação. O executado, quando entra fundações privadas na gestão educacional, surge um deslocamento da formação, como direito para a formação como serviço. O diálogo cessa, prevalece a direção externa. O impacto. O risco aqui é claro. A formação deixa de ser construção coletiva e passa a ser algo ofertado, consumido. Quando a formação passa a ser mediada por fundações, o Estado deixa de atuar como executor direto. Assume o papel de contratante ou intermediário e, com isto, redefine prioridades. Esse tipo de discussão que eu estou trazendo aqui já foi feito 1 milhão de vezes aqui na casa. Eu já presenciei vários. O próprio Luiz trouxe, a Denise trouxe, né, essas questões. Mas esse é o jogo. É repetir para entrar, para ver se a gente compreende e ultrapassa essas questões. Então, eu trouxe aí os nossos parceiros hoje em Minas Gerais. Não são de hoje, não. Não nasceram com o governo Zema. Foram estruturadas em outras gestões e seguiram de mãos dadas com o governo Zema. Está aí a Fundação Alemã, não está só em Minas também, é claro, né, gente? Está no Brasil inteiro. Está aí o Vamos Aprender, o Instituto Unibanco, o QEDU. Está aí grandes números do Jovem de Futuro.
O Trilhas do Futuro, que foi amplamente falado aqui e que virou uma panaceia, né? Remédios para todos os males da educação em Minas Gerais, porque todas as metas entrou o Trilhas do Futuro, né? Ou todas as estratégias, o Trilhas do Futuro estava lá. E agora tem o governo mineiro, né, com as escolas cívico-militar, e tem também agora o IG4, o BGT Pactual, né? Que é exatamente o último, né? O último desastre aí que nós vivenciamos. Então, em Minas, a presença de fundações e institutos privados na educação não se dá majoritariamente pela substituição direta do Estado, no caso do SOMAR, né? Mas pela sua atuação na gestão, na formação e na produção de conteúdos pedagógicos e tantos outros meios. Programas como Jovem do Futuro, do Instituto Unibanco, representam uma inserção mais profunda na organização da escola pública. Enquanto iniciativas ligadas à Fundação Lemã operam na indução de políticas e na construção de material e redes de influência. No último encontro que eu estive aqui, a Analisa apresentou, falou assim, não, eu vou apresentar dados, gente, para não falar que eu estou apresentando dados do Estado, eu vou trazer dados da Fundação Lemã. Eles estão dentro das nossas escolas, coletando o tempo inteiro as nossas informações e fazendo o quê com isso? Usando contra nós, né? Porque o Estado mesmo não utiliza essas informações para nada, a gente não vê utilização. Mas eles sabem tudo. A plataforma deles é magnífica de dados, inclusive, às vezes, até melhor que o INEP. Trata-se, portanto, de um modelo de mediação e indução, no qual agentes privados passam a influenciar a política pública educacional sem necessariamente assumir formalmente sua execução. Entre aspas, né? Você tem o projeto SOMAR. E também agora, eu adoro essa foto, né, gente? Porque tem gente que está nessa foto aqui, que está com ódio de estar nessa foto. Mas na hora que fez a foto, bateu o palmo e sorriu. Agora vai ter que ficar no legado da pessoa, né, gente? Vai ter que ficar, né? Mas, enfim. Então, o que acontece? Acontece que a gestão, esse povo, a iniciativa privada, né? A iniciativa privada, ela está lá na gestão escolar, na formação dos gestores, dos diretores, né? No uso de datas e metas, nos indicadores, sobre a eficiência, produção de conteúdo pedagógico digitais para professores, dados educacionais, apoio à política de alfabetização e formação, participação em redes nacionais que influenciam estados, formação de lideranças, influência em políticas, fundações assumindo diretamente as escolas públicas, como o caso do Projeto SOMAR, privatização formal da gestão escolar, como é o caso aí dessas PPPs, e a lógica privada, que é o caso, por exemplo, das escolas cívico-militares. Então, ó, a escola neoliberal, que é a nossa, né, hoje a gente está aí com uma escola neoliberal, designa um certo modelo escolar que considera a educação como um bem essencial privado e cujo valor é, antes de tudo, econômico. Essa privatização é um fenômeno que afeta tanto o sentido do saber, as instituições transmissoras dos valores e dos conhecimentos, quanto as próprias relações sociais, né? Então, assim, não é só para coletar dados, né? É para transformar a subjetividade desse cidadão. O controle direto é mais estreito da formação profissional inicial e continuada, em um dos grandes objetivos dos meios econômicos, para dar conta das necessidades do mercado e das circunstâncias locais. Então, cotidianamente, nós temos sido submetidos a essa formação. Bom, já estou quase acabando. E aí eu trago esses dois profissionais, porque a meta fala dos profissionais da educação. E nós estamos aí, ó, nós somos esses profissionais da educação também. Inclusive, eu quero ressaltar, Analisa que me escute, se não escutar depois, veja esse vídeo, que a nossa meta 15 de Minas Gerais, diferente de outras metas de outros estados, ela traz entre aspas, que é, quem são esses profissionais? Ela cita eles. São os profissionais do inciso 1 ao 5, do artigo 61, da 93, 94, 96. Eu acho que é importante continuar com essa descrição nesse novo plano estadual de educação, porque nós existimos, como disse o professor aí na parte da manhã, o professor, esqueci o nome dele, nós existimos e nós estamos na base das escolas, né? Então, eu separei aqui os dois, mas, obviamente, que há uma interconexão aqui nas coisas que acontecem com esses dois profissionais, né? O inspetor, ele saiu do inspetor para o analista, e o supervisor e orientador virou especialista. Então, a primeira coisa que fazem conosco, e aí eu já vou avisando as psicólogas e assistentes sociais, viu? Que estão chegando agora na educação. Daqui a um tempo, vamos mudar o nome de vocês também. Porque é uma técnica de mercado. É uma técnica, né? Você entra dentro da educação, você muda o seu nome, porque aí eu te pago menos. Porque eu não sei se o psicólogo tem piso nacional, mas suponhamos que tenha, né? Então, para trabalhar no Estado, ele não pode ter piso nacional. Mas, enfim, muda-se o nome. Então, mudaram o nome. Nós sofremos isso. Houve uma mudança de nomenclatura. Protocolos revestidos de tarefas, né? Tudo é protocolo. Falta autonomia para trabalhar as necessidades da escola. Inspeção limitada a acompanhamento de preenchimento de sistemas. O processo de inspeção centralizado no sistema. ficando para a inspeção a prática inquisitória sobre as demandas das fundações dos sistemas. Quando o diretor chega para a gente e fala assim, mas o inspetor só sabe perguntar se eu fiz, se eu não fiz, se eu preenchi o sistema, só sabe fazer isso, só sabe perguntar isso. Falta autoria e falta autonomia. O supervisor orientador, perda do nome, e houve a fusão, né, entre duas habilitações, monitoramento em tempo real, sem fato,
sem de fato utilizar com eficiência esses dados, sobrecarga muito grande de tarefas, afastamento do profissional do foco principal do cargo, que é a gestão, os processos pedagógicos, o acompanhamento do professor, do aluno. A função de coordenar os processos pedagógicos tem acontecido fora da escola. Quem é que faz a função do pedagogo, na verdade? São os institutos. Esse pensar a pedagogia dentro da escola é do instituto, são dos institutos, dos parceiros privados. Eles é que mandam para dentro da escola um protocolo que você vai seguir. Não existe mais o suporte, a construção pedagógica, tudo é em torno de monitoramento. Então, assim, é devastador. É devastador o que nós vivenciamos. Penso que, embora o docente esteja permanentemente atacado, ainda não se vislumbra sua substituição. O professor trouxe um quadro drástico, né, que vai acontecer, que já está acontecendo de um modo geral, mas o professor ainda não se vislumbra como será essa substituição. Ao contrário desses profissionais, né, da educação que eu trouxe aqui, o inspetor, o supervisor e o orientador, que ao longo da data vem sendo tensionado, né, a começar por sua existência, pela mudança da nomenclatura. Hoje, os contra-cheques dos trabalhadores de educação foi publicado com corte de pagamento. E eu acho que o grande problema nem é o corte em si, mas é a contradição da rede estadual. É a contradição da Secretaria de Educação que desprezar pela carga horária do aluno e que, se realmente prezasse pela carga horária do aluno, teria autorizado a reposição das aulas, teria autorizado que as escolas organizassem seus calendários de reposição, porque tem EJA, tem uma modalidade EJA que fecha agora, inclusive, e que depende do calendário organizado, né, da carga horária cumprida. Então, a questão da Secretaria nunca foi a carga horária do aluno, nunca é o direito do aluno. A questão, na verdade, para esse corte estar configurado no contra-cheque, é ferir de morte o educador, a dignidade do trabalhador de educação, que não quer fazer greve, mas usa esse instrumento para reivindicar aquilo que é direito seu. Porque quando a gente fez a greve esse ano, ou o Sindicute organizou a greve, para reivindicar 41% da dívida do governo estadual com os trabalhadores de educação, e só conquistou o reajuste do piso deste ano, que o Estado já poderia ter anunciado logo em janeiro, quando da portaria do MEC, foi a conquista que a gente teve, além da insalubridade do setor de agente de serviço escolar, né, de ASBs do Estado, graças também à sua atuação aqui como deputada. Então, isso é importante que a gente destaque aqui, e fica aqui a reivindicação da CNTE para que o governo do Estado abra o canal de negociação com o Sindicute efetivamente e que autorize os calendários de reposição, para que efetivamente a narrativa de vocês se concretize na prática. Lá no artigo 205 da Constituição, vai dizer o seguinte, que a educação é dever do Estado, eminentemente do Estado, da família, mas com alguns princípios que é isso que talvez o Plano Decenal de Educação esteja tentando concretizar. O pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, integral da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E o que o Estado faz ao não concretizar o Plano Decenal de Educação é violar esse artigo, é violar essa questão. Quando a gente trata de formação docente, ou formação dos trabalhadores de educação, se essa formação não está diretamente ligada à valorização docente, o que o Estado está fazendo com as trilhas do futuro, deixando de investir no ensino superior público, é botar o dinheiro público no ralo. Porque quando as pessoas que fazem mestrado pelo Trilhos do Futuro se formam em mestrado, ao perceber que não são valorizadas, saem do Estado. Nós temos aqui nós falamos de nomeações, mas nós não tratamos em nenhum momento de quantas pessoas deixam de ser nomeadas, quantas nomeações se tornam sem efeito e quantas saem do Estado, depois de nomeadas, para assumir os seus cargos nos municípios. Não posso afirmar com certeza, mas é bem possível que todos os 853 municípios de Minas Gerais pagam um vencimento inicial melhor que o vencimento pago pelo Estado de Minas Gerais. Pelo menos os grandes municípios é assim. Então, a gente precisa dizer disso também, sabe? Da não permanência do docente. O que o professor trouxe para a gente é um dado muito alarmante. Eu não creio que haverá uma inversão desse apagão docente se não houver proporcionalmente a valorização dos trabalhadores quando chega na escola. E quando a gente fala de valorização não é só o salário, é estrutura, é número de alunos em sala, é condições dignas de trabalho, para que realmente um trabalho de qualidade e o aluno seja realmente o centro. O estudante só será o centro quando a gente tiver trabalhadores devidamente valorizados, condições de trabalho adequadas, estrutura adequada. E Minas Gerais está fora da lei, não paga o piso nacional, nem proporcional, nem integral. Minas Gerais paga o piso de nível médio para quem tem licenciatura plena, e eu termino a minha fala. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.